Meu caro aluno, estudaremos o primeiro exercício sobre problemas compostos da combinatória. Problemas compostos. Esses problemas talvez tenham enunciados longos e pareçam difíceis à primeira vista, mas eles são compostos de partes, cada uma delas sendo um simples problema dos tipos clássicos e básicos já estudados, a resolução de cada parte usualmente sendo trivial. Ao final, a solução do problema global é alcançada pela aplicação de uma regra de composição já estudada e tudo fica manejável. É tudo apenas uma questão de prática em saber dividir o todo em partes. Na correção, é claro, eu e meus tutores aproveitaremos todas as partes que estiverem corretas. Por exemplo, se o problema tiver 3 partes e tiver depois a junção delas, você acertar 2 partes e acertar a junção, mas errar uma parte, você teria acertado 3/4 do problema. Usaremos o que já vimos sobre regra de produto, de soma, de inclusão e exclusão, de permutações simples, de permutações circulares, isto é, sem repetições, permutações podendo repetir elementos, permutação de elementos nem todos distintos, permutação caótica ou desordenada, e arranjo simples, arranjo condicional, combinação simples e combinação com repetições, também chamada de combinação completa. Então, pressuposto que você já estudou tudo isso, agora veremos o primeiro exercício de problemas compostos, problema de combinatória. Então, cada problema pode exigir um raciocínio diferente dos outros, mas a regra geral é que procuraremos uma maneira de ver o problema dividindo-o em subproblemas bem mais simples, cada um podendo ser resolvido pela aplicação de uma das fórmulas acima vistas. Depois, bastará usarmos a regra do produto, ou da soma, ou da inclusão e exclusão, para compor os resultados parciais e formar a solução final. Em outras palavras, em geral, o esquema é esse. Você primeiro procura ver como divide o problema em subpartes. Cada subparte vai ser o mais simples possível, e cada uma pode ser resolvida de uma forma quase trivial por uma das fórmulas já vistas. Depois de resolver cada uma das partes, bastará você usar a regra apropriada para compor essas partes. Veremos 2 exemplos disso. No livro já escrevi vários outros exemplos, há algumas referências que aqui estão, que também podem ser usadas. Eu não prometo que o problema da avaliação presencial 2 desse período 2013-1, o problema de cada prova, eu não prometo que será igual a nenhum dos 2 exemplos. Não será exatamente igual, mas será bastante similar. Quem estudou o assunto no meu livro e nas outras fontes sugeridas, depois de assistir essa videoaula atentamente 2 vezes, realmente entendeu bem os 2 exemplos que eu darei, deverá estar bem preparado para a avaliação.
O primeiro exemplo que veremos é esse. Um número de registros de empregados tem 14 caracteres. Os dois primeiros formam arranjos das 3 primeiras consoantes do alfabeto. As 3 primeiras consoantes são B, C e D. Então, formam arranjos dessas 3 consoantes tomadas duas a duas consoantes, diferenciando entre minúsculas e maiúsculas e sem repetição de caracteres exatamente iguais. Por exemplo, B maiúsculo, B minúsculo é permitido. B minúsculo não é permitido porque aqui são 2 caracteres exatamente iguais. Depois desses 2 primeiros caracteres, os 3 seguintes formam um inteiro ímpar sem sinal, podendo haver repetição de dígitos. Então, nota, é ímpar e dígitos podem ser repetidos. E os 9 últimos caracteres são rearranjos dessa palavra aqui. 3 E's, O, I, B, L, M. E você só vai usar letras minúsculas. Pause esse vídeo, aluno. Pense bem e escreva um exemplo de registro. Pause e escreva. Depois ligue de novo para comparar seu exemplo com o meu. Pronto. Então, eis aqui um exemplo. Vê, como eu disse, tem 3 partes. O registro tem 3 partes. A primeira são arranjos das consoantes B, C, D. Depois vem um número inteiro sem sinal, podendo haver repetição. Na primeira não há. Nessa segunda parte há repetição. E a terceira é um rearranjo, é uma permutação daquela palavra que nós vimos aqui. A pergunta que eu lhe faço, o problema é esse. Quantos diferentes números de registros são possíveis? Então vamos analisar parte a parte. Quando não podemos resolver o todo de uma só vez, dividimos em partes e resolvemos cada parte. À primeira vista, o problema parece bastante difícil. Nem pensemos em resolver tudo de uma só vez. Não há fórmula para isso. E análise de caractere em caractere para depois compor todos os resultados combinatoriais pode ser difícil e mais longa do que desejamos. Mas notemos que há 3 partes do problema, cada uma sendo um subproblema que pode ser completamente resolvido sozinho, independentemente das outras partes, sem consideração com as outras 2 partes. Assim, basta resolvermos cada parte separadamente. Depois usamos a regra do produto. Ficou muito mais fácil agora, não é mesmo? Pause esse vídeo novamente e tente descrever e resolver as 3 partes. Depois ligo de novo para comparar com o que eu fiz. Pronto? Bem, a primeira parte do problema, por exemplo, a string DD, refere-se aos 2 primeiros caracteres do registro. Pause e pense sozinho e responda: quantos elementos há a considerar? Ordem importa nesse subproblema? Portanto, com essas 2 primeiras perguntas, você tem um problema de permutações, de arranjos ou de combinações. Há repetições nesse conjunto de elementos? Pode haver repetições dentro dessa primeira parte do problema? Qual a fórmula a usar? Faça uma pausa e pense. Responda num papel. Pronto? Bem, há 3 consonantes disponíveis. O universo são de 3 elementos. Você vai escolher 2, mas o universo são 3 elementos. Então há 3 consonantes disponíveis, cada uma podendo ser maiúscula ou minúscula. Portanto, os elementos a considerar são 6. B maiúsculo, D maiúsculo, C maiúsculo
e B, D e C minúsculos. Não há repetições dentro dessa lista. Nessa lista daqui, não há repetições. Ordem importa, porque BD é diferente de DB. Repetições são proibidas nessa primeira parte. Por exemplo, eu posso aceitar B maiúsculo e B minúsculo, porque são caracteres Unicode diferentes. Mas eu não posso aceitar B maiúsculo e B maiúsculo. Somando tudo isso, nós sabemos que este é um problema de arranjos sem repetições. Então é importante, veja, você dividiu o problema em partes e cada problema você entende, cada subparte você entende perfeitamente e entende qual vai ser a fórmula que deve ser usada. Nesse caso, a fórmula é essa. Agora faça uma pausa e eu lhe pergunto: qual é o número de arranjos possíveis da primeira parte? Pensou? Pronto, eis a resposta. Arranjo de 6 elementos tomado 2 a 2, pela fórmula, é fatorial de 6 dividido por fatorial de 6 menos 2, que é fatorial de 6 sobre fatorial de 4, que resolvido dessa maneira vai dar 30 possibilidades para a primeira parte. Está vendo como ficou fácil resolver só uma parte? Vamos agora para a segunda. A segunda parte do registro, por exemplo, 099, forma um inteiro ímpar sem sinal. Pergunto agora, quantas possibilidades há para esse quinto elemento? Ora, se é ímpar, fica fácil você responder. Responda e depois compare com o que eu escrevi. Pronto? A resposta é essa. Como o inteiro é ímpar, que tem que terminar aqui com ímpar, então o dígito na posição 5 somente pode ser 1, 3, 5, 7, 9. Portanto, temos 5 possibilidades. Agora outra pergunta. Quantas possibilidades há para a string formada pelos caracteres 3 e 4? Essa string aqui. Pause e responda sozinho. Pronto? Então, aqui está a resposta. Cada um desses dois dígitos, que tanto esse aqui como esse daqui, pode ser qualquer um dos 10 dígitos de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E podem ser repetidos. Esse podia ter escolhido aqui 9 e aqui podia ter escolhido 9 também. Portanto, qual é a fórmula que vamos usar? Nós temos arranjos com repetições. E a fórmula é essa. Arranjo de 10 elementos tomado 2 a 2 é 10 elevado a 2, que são 100 possibilidades. Juntando esses dois resultados, esse daqui e esse daqui, um tem 5 possibilidades, outro tem 100 possibilidades, o resultado qual é? Pense bem. Pronto? Então aqui está a resposta. A regra do produto diz que devemos multiplicar esse resultado. Aqui tem 5 e aqui 100. E como são eventos independentes, nós multiplicamos 5 por 100 e temos 500 possibilidades para a segunda parte do registro. Para a terceira parte do registro, que vai ter coisas como isso aqui, essa terceira parte é formada por rearranjos dos 9 caracteres dessa palavra, só em minúsculas. Os elementos não são todos distintos. Veja que você tem 3 letras E, 2 letras O. Ordem importa. OE é diferente de EO. Então, qual é a fórmula que deve usar?
pause, responda e depois vamos comparar. Pensou? Pronto, a resposta é essa. A fórmula a usar, como existe ordem, e como existem repetições de elementos no conjunto original, a fórmula é a de permutações de elementos nem todos distintos. Pause e aplique essa fórmula e faça os cálculos sozinho, depois vamos comparar. Pronto? Então a resposta é essa. Nas posições 6 a 14, o número de letras E é 3, o número de letra O é 2, o número de letra I, de letra B, de letra L, de letra M é 1, e o número total é a soma desses números, é 9. Então a fórmula a ser usada é essa daqui, permutações de N elementos nem todos distintos, que fazendo os cálculos dá 3.240 possibilidades para a terceira parte do exercício. Só falta juntarmos tudo. Agora, para chegar ao resultado final, qual regra devemos aplicar? A da soma, a da inclusão e exclusão. Por que devemos aplicar essa regra? Pause, responda e depois compare. Pronto? Então aqui está a resposta. O procedimento de se formar um registro consiste de 3 tarefas. Tarefa 1, formar a primeira parte, tem 30 possibilidades. A tarefa 2 é formar a segunda parte, tem 500 possibilidades. A tarefa 3 é formar a terceira parte e tem 30.240 possibilidades. Cada uma dessas 3 tarefas é independente das outras. Portanto, a regra a ser usada é a do produto, que quando as partes são independentes, a solução delas, a regra a ser usada é a do produto. Veja a sua definição e onde ela pode ser usada. Portanto, a 30 vezes 500 vezes 30.240 igual a 453.600.000 maneiras de se formar o produto. Deus o abençoe, meu aluno, em seus estudos, sua família, seu trabalho. Até a próxima.